Você se sente muito estressado no trânsito? Você tem medo de viajar por causa do perigo da estrada? Você às vezes tem medo de passear com teu cachorro ou sair para passear com teus filhos porque tem medo que eles corram pra rua e sejam atropelados? Então esse vídeo é pra você. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sistemas de transporte, o sistema de transporte terrestre, né? É o que a gente vem usando desde toda a história da humanidade, é o que a gente mais usa por todo esse tempo. E mesmo sendo o mais usado por todo esse tempo, ele ainda tem muitos problemas, muitas dificuldades que a gente não conseguiu superar. Então o primeiro problema é a velocidade, é o trânsito que acontece nas cidades. E o segundo, que eu acho mais importante, é a segurança. Eu acho que a periculosidade no sistema de transporte terrestre é muito alta, assim, é muito perigoso. As possibilidades de acidente numa viagem, num passeio, são muito altas. Você pode sair à noite e ter alguém bêbado dirigindo. Você pode gostar de beber e querer poder ter o teu carro, mas não pode fazer os dois juntos. Então tem vários problemas. Nós fomos desenvolvendo várias propostas para solucionar isso. Metrô, transporte público. Em São Paulo eles revezam, né, os carros, então tem dias que você não pode sair com o teu carro para desafogar um pouco o trânsito. O Elon Musk, inclusive, ele falou que nós temos hoje um sistema bidimensional, de 2 dimensões de locomoção terrestre. E ele está totalmente estagnado, né? Está totalmente cheio de trânsito, travado e imperfeito. Como que você melhoraria isso? A proposta dele é ir para a terceira dimensão, adicionar uma dimensão ao nosso transporte. Ou seja, você ir para cima, você ir para baixo. Você voar ou você cavar. Hoje em dia, nossos carros que voam não são muito bons ainda, não são muito seguros. Então, a opção seria cavar. E mais recentemente, o Elon Musk ele veio com uma ideia de uma empresa chamada The Boring Company, que é uma empresa que ele quer fazer... É como se fosse um metrô para carros, digamos assim. Ele quer fazer túneis assim pela cidade e... Eu vou botar o vídeo aqui, ó, saca só. Why won't you set me back, let me back into the deep. Why won't you set me back, let me back into the deep. Então, vocês viram aí no vídeo e tal, ele faz esse sistema que os carros eles ficam sobre uma plataforma que é movida toda a energia elétrica, então o teu carro ele fica ali desligado, ele não precisa funcionar, e a plataforma movimenta o teu carro para você. Ela chega até 200 por hora, e essa ideia é muito boa. Toda essa proposta da The Boring Company eu achei muito boa, pelo fato da poluição visual, auditiva, a poluição de gases mesmo, assim, tipo, é inexistente, assim, não tem. Então você pode andar 200 por hora no meio da cidade e não tem problema, você não vai causar um acidente a ninguém. E o comodismo também de o carro ser, de certa forma, autônomo, né? Então ele dirige sozinho ali pela uma plataforma, então você não precisa se preocupar com pelo menos outras pessoas barbeiras, mesmo que você não seja. Esse projeto ele só tem uma coisa que o inviabiliza um pouco, assim, que dificulta um pouco o processo, que é a questão financeira, que é muito alto os custos para você poder fazer uma operação dessas. Para você poder cavar túneis, hoje em dia é muito caro. O pessoal da companhia lá estava até estudando possibilidades de como conseguir fazer de uma forma mais barata, reaproveitar o barro para fazer tijolos, diminuir o diâmetro do túnel. Mas mesmo assim o custo é muito alto e o tempo para você conseguir cavar e fazer um complexo sistema de túneis assim para poder atender bem uma cidade é demorado. Então tem esses dois problemas, mas o principal é dinheiro, porque mesmo que alguns países gostem da ideia e comprem, provavelmente os países que vão querer implantar isso seriam são os países mais desenvolvidos. Então, em países do terceiro mundo, era muito improvável que você visse um sistema de túneis como esse. Então eu tive uma ideia muito legal, bem simples assim também, que é basicamente a gente eliminar todos os motoristas do mundo. Ninguém mais precisa dirigir. E daí, né, perfeição, né, tá tudo bem, né, as máquinas dirigem pra gente. Como que a gente vai fazer isso? Então, é bem simples também. Basicamente a gente tem que desenvolver um sistema que fosse capaz de controlar e administrar o movimento de todos os carros. Acredito que seja muito simples por todas as fábricas já serem automatizadas dessa forma. Então elas têm um controle, elas conseguem medir precisamente a velocidade, o tempo que vai demorar para uma coisa passar e outra coisa passar ali. Então elas têm uma precisão muito alta
A nossa mecatrônica já está com uma precisão muito alta. Então, para você calcular a velocidade de um carro, a distância dele com o outro, são cálculos matemática básica ali. Então, é muito difícil. Não vai ter acidentes. Você podia andar 200 por hora o dia inteiro na rua e você não quer bater, provavelmente os semáforos poderiam ser eliminados com o tempo, porque seria tudo calculado, então seria extremamente fluido. Como que a gente vai fazer isso? Tá, um sisteminha, os carros são todos interligados, eles se comunicam entre si, se comunicam entre o sistema. Como que eles se comunicam? Via Wi-Fi pela internet, via Bluetooth entre eles. Isso é uma coisa a ser estudada, possibilidades, quais sugestões as pessoas chegariam a qual seria a melhor comunicação com um sistema desses com os carros. Mas eu acredito que o principal seria a internet, assim mesmo. Então o sistema seria onisciente em relação a toda a rua, da cidade inteira, todos os carros que se locomovem ali. Ele seria um GPS da cidade que controla todos os carros ao mesmo tempo. Só que daí tem um problema. Tem um problema, que é o mesmo problema que as empresas que estão fazendo os carros agora, os carros autônomos estão enfrentando, que é o problema das variáveis. Porque quando você está fazendo um carro autônomo, você tem que calcular, você tem que fazer todos os sensores dele ser os mais... conseguirem prever o maior número de possibilidades possível. Então, o carro tem que estar esperando, ele tem que estar esperando a possibilidade de uma criança atravessar a rua e ser atropelada. Ele tem que estar atento a uma criança tá chutando a bola, um cachorro tá passando, um animal tá passando, uma velhinha tá passando, um carro tá parado. Ele tem que ter completa percepção da rua. E isso é muito difícil, porque tem coisas que são extremamente inesperadas. A bola saiu pra rua, a criança correu, então tem coisas que são complicadas de você prever. Como que a gente lidaria com essas variáveis? Em vez de a gente lidar e conseguir solucionar elas, a gente ia eliminar elas também, como os motoristas, a gente ia controlar elas. Como que eu imaginei isso? A gente podia fechar todas as ruas em vidro, túneis de vidro, acho que ia ficar mais estético do que fechar alguma coisa fosca assim. Então fecharia todas em vidro e os carros andariam ali dentro de um sistema inteligente onde não existe a possibilidade de ter alguém andando no meio da rua. Você andaria só na calçada e se tornariam dois mundos distintos. Então seria o mundo dos carros ali nos túneis de vidro ao seu lado e o mundo da calçada extremamente seguro. Você pode brincar com seu filho, ele pode correr, ele pode se jogar no vidro, não vai dar nada. Você poderia ir pra praia, viajar em 20 minutos pra praia, você nunca ia pegar trânsito, você nunca ia ter acidente. Você inclusive podia até tomando uma cerveja com seus amigos no carro, indo pra praia despreocupado, totalmente despreocupado. E tem essa ilustração da cidade, como eu imaginei que ela ficaria. Mas daí você tem que levar em conta também que existe 1 milhão de produtores de carro, é uma indústria muito forte, ainda mais essa indústria dos carros elétricos e os carros autônomos que está ficando muito forte agora com a Tesla também, que ela veio trazendo esse movimento aí. Então como que a gente adequaria essas indústrias? Primeiro, os carros que já existem, os carros já são produzidos, que as pessoas já têm, como que eles iriam ser integrados ao sistema? Eu acho que se fosse você para adaptar cada carro ao sistema, instalar toda a comunicação dele, eu acho que seria muito caro, muito inviável, as pessoas não queriam arcar com esse custo, nem o governo. Então, o que eu imaginei era roubar aquela ideia das plataformas lá da Boring Company. Então a gente podia pegar as plataformas e colocar dentro das ruas de vidro, e os carros atuais e os carros antigos, eles andariam em cima dessas plataformas. E os carros modernos, os novos carros, eles já viriam todos integrados ao sistema. Então todos vêm de fábrica, eles já vêm assim. Então com o tempo, os novos carros, eles iam parar de vir com um volante e afins, e eles iam vir só com o computador de bordo para você falar com o GPS ali, falar com o teu computador e falar para onde você quer ir. Seria uma comunicação bem simples com o teu carro, para você não precisar pilotar. E os carros elétricos, com certeza eles vão continuar, porque movido a todo o sistema elétrico. E os carros autônomos, eu acho que eles seriam extremamente necessários e muito interessantes de ser usados em situações onde não foi implantado aí no sistema. Então, por exemplo, você está andando na cidade e você quer ir de uma fazenda e você vai pegar uma estradinha de terra ou vai pegar uma estrada simples que o sistema não chegou lá ainda, então o teu carro vai ter que sair, ele vai ter que sair dos túneis de vidro, ele vai ter que sair dessa segurança. Então como que ele se locomoveria? Por um carro autônomo. Então ele dirigiria totalmente de forma independente, mas daí os carros autônomos eu imaginei eles poderiam ser usados assim. Então, por exemplo, você vai chegar em casa, você está saindo da rua, do túnel, ele vai chegar, eu imagino assim, o túnel chegaria até o portão da sua casa, ou quem sabe até a próxima, até a calçada. Ali o sistema autônomo ativaria e o teu carro estacionaria sozinho. Então, ou o teu carro estaria dentro do sistema, dirigindo sozinho, ou ele estaria autônomo, dirigindo sozinho. Então,
tá aposentada a profissão de motorista de todo mundo. Só que, claro, com certeza, tem muitas pessoas que se amam dirigir, e, nossa, o pessoal que tem moto ama viajar, fazer movimentos, viajam todos juntos. Não sei como seria para essas pessoas, se elas direcionariam o hobby delas para outras coisas, ou eu acho que, tipo, existiriam lugares, opções para você poder ainda manter e conseguir dirigir seus carros e suas motos, assim, quem sabe se tornar um hobby antigo, né, falar, nossa, meu avô gosta de dirigir carro, meu avô sabe dirigir, né, não sei, né, um futuro legal, né, ser imaginado. Então, e daí, o que eu acho desse projeto? Eu acho que ele é visualmente até legal, ele dá até um tom futurista nas cidades mesmo, assim. Eu queria agradecer a todo mundo pelo vídeo aí, pelo apoio, todo mundo que tá me apoiando. Eu queria explicar também que eu queria ter feito esse vídeo em inglês. A proposta do meu canal também, eu queria que eles pudessem atingir, ser um canal mais globalizado, qualquer pessoa do mundo pudesse assistir. Então eu queria fazer vários vídeos em inglês, só que eu vi que eu não consigo me expressar tão bem em inglês, eu me expresso muito melhor na minha língua nativa, então é muito mais simples. Então presta atenção aí que todos os vídeos sempre tem legenda em inglês, pra qualquer pessoa poder assistir, se quiser compartilhar pra um amigo teu de outro país também, sinta à vontade. E é isso aí, galera. Se gostou, curta, compartilha, se inscreve no meu canal. Um abraço.